Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com o Salmo 72. Os últimos versículos do Salmo, os versos 18 e 19, dizem o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que sozinho faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu glorioso nome, que a sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Graças a Deus pela sua palavra. Vendo o Salmo 72, você perceberá que tem um 20º versículo, tá? O 20º versículo desse Salmo é uma nota editorial, na verdade. Não dos nossos editores, mas do trabalho de preservação dos livros sagrados, que passou pelos judeus durante um longo período, até a sua composição final, que nós a temos com a inclusão dos livros cristãos, os livros o Novo Testamento, o Novo Pacto, Nova Aliança, você use a expressão que você quiser, porque são sinônimos. Para alguns, a palavra tem uma conotação sagrada, né? Aquela palavra só pode ser utilizada no que diz respeito à Sagrada Escritura. Pacto, aliança, testamento serão tratados sempre como sinônimos. E o editor fala: terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé, tá bom? Então, o Salmo, para a nossa leitura, para a nossa devoção, ele é composto por esses 19 versículos. Eu li pelos últimos versículos, por quê? A Bíblia declara: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que sozinho faz maravilhas. Um cristão quererá dizer: Bendito seja o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas a referência histórica, a referência no tocante à história da redenção, ao crescimento da mensagem, né, o desenvolvimento da mensagem de salvação, nos faz manter o texto como ele está. É importante a nação de Israel na história da salvação da humanidade? Sim, ela é muito importante, porque Jesus, o Cristo, nasceu lá, da descendência de Davi. Isso é fato, isso não pode ser negado. E a Bíblia aqui, o salmista, ele bendiz a Deus que sozinho faz maravilhas. Esse é o mesmo Davi que escreveu: Em Deus faremos proezas. Mas as proezas humanas, as proezas realizadas, os grandes feitos realizados por nós seres humanos, em absolutamente nada, se comparam às maravilhas da ação de Deus através da humanidade. Davi é este que celebra a Deus. Davi é este homem que reconhece que somente Deus, que unicamente Deus, o único e verdadeiro Deus, faz maravilhas. Outros textos terá o acréscimo, né? E faz da estéril mãe de filhos, uma referência a Sara, a Sara, a esposa de Abraão, a maneira como que Deus garantiu o cumprimento das suas promessas. Não foi medicação, não foi terapia, foi Deus, foi um milagre, foi uma maravilha realizada por Deus na vida de Sara e também na vida de Abraão, que garantiu a descendência para eles, que garantiu o Isaque, nascido de Sara. Deus sozinho faz maravilhas. A operação de maravilhas, os milagres, os grandes feitos, dizem respeito única e exclusivamente a Deus. Por que o salmista fala isso? Porque o salmista fala sobre isso. O texto sugerido para essa leitura é que os justos prosperarão. O texto, na verdade,
estará falando da providência divina ou da segurança eterna dos fiéis. Por que segurança eterna? Porque a fé, a esperança nos conduzem à eternidade. A nossa esperança em Deus não está limitada a esta vida, não está limitada a este mundo, porque se o for, seremos os mais infelizes dos homens. Se a nossa esperança estiver circunstanciada à nossa existência, a nossa fé é falha, porque nós acreditamos, ou pelo menos professamos a nossa fé na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Então, a esperança nos conduz a essa expectativa santa e agradável. E a realidade? A realidade é o que Davi descreve. É o que ele diz: dá ao rei a tua justiça, ó Deus, e a tua retidão ao filho do rei. Ele fala de si mesmo, e fala do governo, e fala do poder, e fala da autoridade na qual ele foi investido. Ele suplica, ele pede ao rei que o governo dele, o reino dele, esteja debaixo dessa ação divina, com vistas à realização da justiça. Ele pede para ele pede para os seus filhos. E como nós vimos aqui nas palavras do profeta Isaías, o descendente que cumprirá perfeitamente esse reino, esse governo justo, santo, é Jesus, o Cristo. E o salmista continua: que ele julgue o teu povo com retidão e os teus pobres com justiça. Se você é daqueles que sonham com um passado idealizado, saiba que os pobres sempre sofreram, tá? Disso você não precisa ter dúvida. Via de regra, eram desprezados, eram tratados muitas vezes como sub-humanos. Então, quando Davi inclui os pobres na sua oração, na sua celebração, isso revela um caráter, um compromisso diferenciado, pedindo para que a justiça de Deus alcance até aqueles que invariavelmente são esquecidos pelos que estão no poder. Que as montanhas tragam prosperidade ao povo e os outeiros tua justiça. Daqui está falando da questão econômica, da mineração, da produção agrícola, que já havia naquele tempo, tá? Que ele defenda a causa dos pobres do povo, dê livramento aos necessitados e esmague o opressor. Que ele viva enquanto o sol durar e enquanto a lua brilhar por todas as gerações. Que ele seja como a chuva que cai sobre a relva cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Que em seus dias floresça a justiça e a paz abunde, até que a lua deixe de existir. A poesia tem o propósito de significar para sempre ou para a eternidade, sempre com vistas à eternidade. Talvez alguns entendam que um estado de permanência prolongado, mas eu entendo como reflexão a um futuro glorioso. Ainda porque Davi não foi perfeito nos seus dias. Ele foi um bom rei? Ele foi um bom rei. Ele cometeu os seus erros? Ele cometeu os seus erros. Ele procurou governar com justiça, ele procurou administrar bem a sua vida, a sua família, teve suas muitas dificuldades, teve os seus equívocos, teve os seus fracassos, mas o governo dele não foi perfeito, o reinado dele não foi perfeito. Davi não foi perfeito. Os atos revelam o caráter, a natureza. Ele não foi perfeito porque ele não era perfeito. Então, o governo dele não teve como ser perfeito. Não queremos justificar o erro, mas o fato é que você nunca encontrará sobre a terra um governo ou um governante perfeitos. Você nunca encontrará perfeita justiça ou perfeita paz, porque nós não somos perfeitos. Não habita em nós essa perfeição. Essa perfeição desejada, essa perfeição só pode ser alcançada através daquele que é perfeito,
Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que seja ele bendito para todo o tempo. A glória de Deus encherá a terra, como bem disse Davi, o rei salmista e profeta. Mas a glória de Deus deve encher as nossas vidas, os nossos corações, iluminar a nossa mente, enriquecer e fortalecer o nosso espírito. Por quê? O Salmo fala da segurança. O Salmo fala da providência de Deus. Deus é aquele que está garantindo que tudo o que ele prometeu se cumpra nas nossas vidas, através das nossas vidas, mas principalmente fazendo-nos lembrar e refletir que o milagre pertence a Deus, que ele trará esse perfeito estado de coisas, somente ele, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse pensamento, essa reflexão do salmista, tem o título aqui, os justos prosperarão. Quando se fala em prosperar, as pessoas pensam sempre na questão financeira e social. Prosperar é alcançarão os resultados propostos para as suas vidas, porque serão guardados e guiados pelo Todo-Poderoso Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.